Esse é o segundo Mestres do Solo, um projeto da nossa parceira TMF Fertilizantes. Hoje a gente vai pegar mais um pedaço da palestra que o professor Telmo Amado deu esses dias em Vacaria, onde ele falou um pouco da construção do perfil do solo com cálcio e das diferenças de produtividade entre a média de produtividade do Brasil e as produtividades do SESB. Fica ligado que tá vindo o vídeo aí. Então eu estou muito preocupado com essa associação, que é uma coisa difícil da gente, tem que estudar muito isso ainda. A compactação, falta de raízes, alumínio em profundidade e falta de cálcio. Quem é a causa, quem é a consequência, os dois ocorrem associados, mas de fato, se você tem um solo compactado, tudo que você fizer para tentar formar esse perfil vai ficar muito mais difícil. Então, assim, o ideal seria nós não deixarmos o solo chegar num estado de compactação e, por outro lado, aumentarmos o cálcio do perfil, diminuirmos o alumínio e trabalharmos com plantas de cobertura do solo que tenham um volume grande e, consequentemente, esse processo de compactação e vamos chamar diminuição ou um alívio dessas cargas pelo próprio efeito das raízes, formaria uma situação que a gente poderia prolongar por muito tempo. Como essa situação não ocorre, nós temos lavouras de plantio direto que, infelizmente, elas com 5, 7, 10 anos são interrompidas, porque o agricultor diz: olha, está na hora de fazer alguma coisa aqui, porque eu estou vendo que a compactação está muito grande e realmente, quer dizer assim, ele precisa das raízes para melhorar essa qualidade aqui do solo. Tem uma outra coisa que eu queria dizer para vocês sobre matéria orgânica. Quando a gente adiciona bastante palha, mesmo a palhada, o efeito da palhada em adicionar matéria orgânica, que seria outra fator que poderia melhorar essa camada profunda, esse efeito de adição da matéria orgânica, ele também, a descida é muito lenta. Nós temos uma parte do carbono que a gente chama carbono orgânico dissolvido, que esse desce, mas ele é uma fração da quantidade de carbono. Então, você veja que o cálcio desce devagar, a matéria orgânica desce devagar. E como é que nós vamos melhorar essa camada? A solução para isso aí está nas raízes, e nós temos que estimular as raízes. Bom, temos vários produtos, eu já trabalhei com praticamente todos eles, né? Como eu falei para vocês, o carbonato de cálcio, que é o mais tradicional, tem uma concentração de cálcio bastante interessante, mas a solubilidade dele é muito lenta, muito baixa. E essa solubilidade baixa faz com que, para você formar perfil, nós teríamos que trabalhar com uma quantidade muito grande para compensar essa solubilidade. E olha, às vezes não compensa. Já o gesso, que é o sulfato de cálcio, ele tem uma concentração menor de cálcio, praticamente a metade, mas ele tem uma solubilidade muito maior. Então, os trabalhos aí da Embrapa, do professor Caires, no Paraná, nossos trabalhos mesmo de Santa Maria, em várias regiões, mostraram que o gesso ele atua como um complementador do calcário, porque o gesso vai adicionar cálcio, embora ele tenha uma ação assim, ele não é considerado um corretivo. A neutralização do alumínio ela é temporária, então ele é considerado como um condicionador de solo. Ele aumenta o cálcio em profundidade, e esse aumento de cálcio está associado à descida do sulfato. A TMF tem a solução do calcite, e o calcite ele tem uma concentração de cálcio superior, intermediária, então, entre o gesso e o carbonato de cálcio, mas tem a característica de uma solubilidade de 7,5.
Isso aí quer dizer que o calcite é 536 vezes mais solúvel que o calcário. E em solos mais difíceis de corrigir, nós podemos trabalhar com os dois insumos, porque os dois são fontes de cálcio, mas eles vão atuar em tempos diferentes. Enquanto que o calcário vai ser uma fonte de cálcio de longo prazo, o calcite, por ter essa solubilidade e essa concentração, ele vai ser uma fonte de cálcio já no próprio ciclo. E se você utilizar ele continuamente, ele vai ajudar a construir o perfil, como depois eu espero que o Christian possa debater um pouquinho comigo a experiência que eles estão tendo. Agora, voltando ao cálcio, que foi a pergunta que você fez para o professor Flosser, eu queria enfocar um pouquinho mais a questão da função do cálcio. O cálcio é fundamental para a divisão e o alongamento celular, e muito importante para o desenvolvimento da raiz. Só que tem um probleminha: esse cálcio tem que estar na extremidade da raiz. Quer dizer que não adianta nós termos o cálcio todo concentrado nos primeiros 15 centímetros de profundidade. Nós temos que ter esse cálcio distribuído numa camada de pelo menos 40 centímetros. E essa é a dificuldade de nós conseguirmos fazer isso com calcário, salvo que o senhor resolva incorporar mecanicamente esse calcário. Já se tentou utilizar com subsolador, tem máquinas que hoje estão trabalhando com isso, né? Mas de fato não é fácil você conseguir resolver o problema de variabilidade espacial. E a outra coisa é que o cálcio é fundamental para a fixação biológica de nitrogênio, porque ele facilita a simbiose, a infecção do Bradyrhizobium na raiz da planta. Se nós vamos olhar os campeões de produtividade do SESB, todos têm em comum as características de terem elevada saturação de cálcio em superfície, muito elevada, eu diria, não é elevada, muito elevada, muito acima do que é preconizado. A gente pega aqui a recomendação do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fala em 45% de saturação de cálcio. Os campeões trabalham aí com 60, 65, 60 de saturação de cálcio, bem acima. E pelo menos média saturação em camadas subsuperficiais. Isso aqui é importante. Não é que você precise ter a mesma saturação de cálcio da camada de cima, mas nós precisamos ter pelo menos uma saturação razoável. Aí vocês vão dizer assim: tá, professor, mas o que é razoável? Bom, aí nós temos que entender um pouquinho de química de subsuperfície do solo. Eu falei para vocês que nós temos no Brasil solos de CTC muito baixa, Piauí, Maranhão, Tocantins, parte do Mato Grosso, CTC muito baixa. E nós temos solos de CTC alta, como a região aqui. Quando a gente vai analisar como se dá a distribuição da CTC no perfil do solo, nós vamos chegar que essa camada subsuperficial, ela tem baixa CTC. Normalmente ela tem baixa CTC. E isso está associado a algumas coisas. Primeiro, que a matéria orgânica, que é a responsável por 85% dessa CTC, não chega lá embaixo, só vai chegar via raízes. E segundo, é muito difícil nós mexermos no pH da camada subsuperficial. E esses solos são pH dependentes. Se o pH é baixo, Pedro, lembra das aulas lá da URGS que não eram fáceis, né? Tu tem carga positiva e tem pouca carga negativa. Então a CTC efetiva às vezes cai 60% da camada de cima. Então por isso que eu digo assim, olha, é média saturação. O que eu chamo de média? Pelo menos 35 a 40 da saturação da CTC a pH 7.
O professor Caires prefere trabalhar com a CTC efetiva, que é a CTC que está no pH lá embaixo, já que é difícil mexer. E aí ele sugere 55% de saturação de cálcio nessa camada. Alguém vai dizer, puxa, mas 55 é muito. Mas é que a CTC, se você não mexeu no pH, ela é baixa. Então, na verdade, a quantidade de cálcio, para aumentar isso aqui, não é tão alta assim. É como eu falei para vocês, quem está acostumado com a camada de cima, o valor aí é 35% a 40%. E o teor de alumínio muito baixo. Olha, tem um trabalho interessante, eu agreguei nas últimas apresentações algumas informações novas aí, porque muitos já assistiram às minhas apresentações, então eu sempre procuro fazer alguma coisa nova. Esse trabalho aqui é um trabalho bem interessante da Exalc, do pessoal de marketing. Eles pegaram para várias culturas brasileiras a média de produtividade nacional ou estadual e a média daquelas fazendas mais produtivas. E o interessante é que nós temos que as fazendas mais produtivas, e eu estou aqui diante de alguns produtores que estão aí com produtividades de trigo que estão dessa forma, soja também, mas vejam que os produtores mais produtivos, eles estão 72% acima da média, 71%, na soja 50%, no café 16%, no algodão 35%, no milho 47%. Eu acho que esse é um tipo de trabalho bem interessante que a Exalc nos brinda, porque as tecnologias são as mesmas, tecnologia mesmo. Mas por que alguns agricultores conseguem, meu tempo passou voando, por que alguns agricultores conseguem, com essa mesma tecnologia, com a mesma genética, com as mesmas máquinas, conseguem produtividades que estão 10 anos na frente do que a média nacional? Ou que a média está fazendo muito errado, né, professor? Mas uma das coisas interessantes também, um outro trabalho feito pela equipe lá da Exalc, professor Centelhas, falando da produtividade da soja associada à melhor distribuição e profundidade do sistema radicular. Então aqui eles estudaram a seguinte situação: soja com um sistema radicular de 60 centímetros, máximo as raízes chegaram a 60 centímetros, com uma grande concentração de raízes nos primeiros 10 centímetros. No segundo, 80 centímetros. No terceiro, 120. E até chegar a uma situação em que as raízes alcançaram até 2 metros de produtividade. E eles estudaram isso em Cascavel, Londrina e Ponta Grossa, em 3 regiões. E não surpreende ninguém que aquelas lavouras que tinham raízes de soja na superfície, na camada mais superficial, eram nos 3 locais as menos produtivas. E as lavouras mais produtivas aquelas que aprofundaram o sistema radicular mais profundo. Então, não é discurso de uma. Por que eu trago outras pessoas e a Exalc? Para mostrar assim, olha, tem divergência. Tem gente que diz assim, não, formar perfil não vale a pena. Mas aí a gente tem que recorrer à pesquisa, à ciência, o que está sendo gerado. E esse tipo de trabalho eu entendo perfeitamente bem, está dentro do que eu enxergo. Então, o cálcio na soja tem várias funções. Esse aqui é um trabalho que mostra, olha, que no início o cálcio é fundamental para o desenvolvimento radicular, depois para a nodulação, depois para a estrutura da planta, para a folha e finalmente na fase reprodutiva. Então, na verdade, a soja e o feijão e o algodão respondem muito a cálcio. Nós temos que aprender a manejar muito bem esse nutriente. Trabalhos americanos mostrando que à medida que aumenta o cálcio, o sistema radicular da soja vai respondendo da mesma forma. Então, baseado nisso aí, nessa Expo Direto, na última, nós trabalhamos um pouco essa questão do estímulo químico ao enraizamento da soja, junto com o pessoal do Instituto Fitos. Isso aqui é a soja crescendo em uma solução com água sem nutrientes. Quer dizer que seria o sistema radicular da soja
se não tivesse nenhum estímulo químico ao seu aprofundamento. Não tem fósforo, não tem cálcio, não tem boro, não tem enxofre. Você vê que o sistema radicular muito pouco desenvolvido. Quando nós colocamos a solução completa, a situação, a mesma época de semeadura, o sistema radicular está muito desenvolvido. Faltou o cálcio, o sistema radicular fica comprometido. Então nós perdemos sistema radicular. E quando nós temos deficiência de cálcio e a planta tem a inoculação da ferrugem, a planta está doente, ela sofre mais ainda com o sistema radicular. A planta não consegue lidar com esse estresse. Veja, está faltando cálcio, ela não tem estímulo para o sistema radicular, ela sofre um segundo fator de estresse, que é a ferrugem. E aí ela diz assim: bom, o que eu vou fazer? Não vou investir em raiz e vou tentar completar o meu ciclo. E aquilo ali se foi a produtividade.